Fala, meu povo, vamos para mais uma aula agora, progressões aritméticas. Bom, dentro de progressões, na verdade, quando a gente pensa nesse termo mais amplo, nós temos lá as sequências numéricas. E existem duas sequências que se destacam. Uma delas é a progressão aritmética, a outra, progressão geométrica, que vai ficar para uma outra aula, tá? O que se destaca? Por que essas sequências são chamadas de progressões aritméticas? Porque existe uma regrinha geral para todas elas. O que acontece? Toda sequência será chamada de progressão aritmética, ou de PA simplesmente, quando de um termo para o outro nós somamos um número fixo. Então observa aqui, do 2 para o 5, o que está sendo somado aqui? Somado 3, do 5 para o 8, do 8 para o 11, ou seja, esse número que nós somamos aqui de forma fixa, sempre o mesmo, esse número ele é chamado de razão, tá? Representado por R. Então quer dizer que a razão desta progressão aritmética é 3. E esses termos eles estão crescendo, então se eles estão crescendo, é chamado aqui, é uma PA crescente, certo? Ou seja, razão positiva, razão maior que zero, vai indicar sempre que eu tenho uma PA crescente. Agora olha isso aqui, 21, 16, 11, o que está acontecendo aqui? Eu posso simplesmente fazer essa continha, 16 menos 21. Aqui eu estou somando um número negativo, o menos 5. Aqui, estou somando o menos 5. Aqui, somando o menos 5. Então, nós temos aqui que a minha razão ela é menos 5. Eu tenho uma PA decrescente. E isso vai acontecer sempre que minha razão for menor do que 0. Então, PA crescente, razão positiva, os números vão aumentando. PA decrescente, razão negativa, os números vão diminuindo. Se eu continuar, inclusive, vai ficar com números negativos. Tá? Os 3 pontinhos aqui, inclusive, indica que é uma PA infinita, ou seja, os números vão ali de forma infinita. E eu posso ter uma situação onde os números todos eles são iguais, que é como se eu estivesse somando o zero. Somando o zero. Então, ou seja, a minha razão aqui é zero. E quando a razão for zero, vai indicar que a minha PA ela é constante. Ok? Então eu posso ter PA crescente, PA decrescente, PA constante. Razão maior que zero, menor que zero ou o próprio zero. E aí toda sequência, toda PA, eu vou representar desta forma. Uma letra minúscula acompanhado de um índice, onde o A1 representa primeiro termo, o A2 representa segundo termo, e eu vou até um termo AN. Esse AN, chamado de enésimo termo, ou em muitos casos, como por exemplo esse, que não tem as reticências depois, ele também é chamado de último termo. E aí existem duas fórmulas que nós vamos usar bastante. A fórmula do termo geral, que é o último termo aqui, o enésimo termo, o termo em questão, será o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. O que é o n? Seria a quantidade de termos. Se eu falar de 4 termos, então minha PA tem 4. Então o meu AN poderia ser o A4. Se aqui eu usar A4, o meu n vai ter que ser 4. Ok? Se eu quiser o A20, o 20º termo, o exercício pede, determine o 20º termo da sequência. Então o meu AN passa a ser o A20. E o N seria a quantidade de termos, 20 menos 1, ok? E eu também posso somar os termos dessa PA. E aí para isso, é o primeiro termo mais o último, vezes quantidade de termos dividido por 2, certo? São duas fórmulas que se destacam, mas vale a pena a gente prestar atenção. Ali eu não falei que a ideia de um termo para o outro é eu somar um número fixo, esse número fixo que a gente chama de razão. Então também posso ter isso aqui, a razão, ele é o segundo termo mais, o segundo menos o primeiro, menos o de trás. Poderia ser o A3 menos o A2.
Então, ou seja, razão, qualquer termo menos o de trás. Pode ser o A4 menos A3, tá ok? Então, isso aqui, em algumas situações, pode nos ajudar também a resolver alguns probleminhas. Então, eu vou dar continuidade, vou apagar o quadro e vou vir com um exemplo aqui bem bacana, exemplo esse de concurso. Então, acompanha aí comigo.